Oi, pessoal! Nessa parte da aula de hoje, a gente vai estar falando sobre manômetros em U. Então, é um dispositivo para medir pressão, diferença de pressão, na verdade. E a gente vai estar analisando ele com bastante calma e com relação às equações que a gente já viu aí na disciplina até agora. Hoje em dia é bem comum a gente encontrar medidores de pressão digitais, mas ainda tem alguns que são analógicos, então aqui a gente tem a ilustração de um deles e como que funciona ele, só a título de curiosidade. Então, por exemplo, a gente tiver um fluido escoando nessa tubulação aqui, ó, e um manômetro conectado a ela, quando esse fluido está escoando, ele vai exercer uma pressão. E aí o que vai acontecer aqui, ó, que a gente vai ter um tubo metálico que vai ser deslocado. E esse sistema, quando ele desloca, ele mexe o ponteirinho aqui, ó. Então, a gente vai estar medindo a pressão por esse tipo de equipamento. Outra maneira de estar medindo a pressão, então, é utilizar o conceito de pressão de coluna de líquido, que a gente já viu, que seria exatamente essa equação que a gente tem aqui, ó. Então, considerando que a gente vai estar trabalhando com manômetros com fluidos incompressíveis e que a nossa gravidade é constante, né? Então, a gente tem essa relação aqui, ó. Para a gente poder achar qual que é essa relação, a gente vai ter que integrar. E aí a gente tem o nível de referência zero, sempre, que seria um ponto conhecido, onde a pressão é conhecida. E aí a gente pode separar aqui, passar o dz multiplicando para lá, integrar e achar a nossa equação de altura de líquido. Então, aqui ó, tem a integração, como é que ela é feita de um ponto P0, que seria a nossa referência, até o ponto P, que é onde a gente quer chegar, onde a gente quer trabalhar. Então, integrando aqui, a gente vai ter um ΔP e um ΔZ. É bem comum que esse ΔZ aqui seja chamado de H. Então, vocês podem encontrar essa equação aqui ó, como sendo ρg H, porque é uma altura, certo? A gente vai estar indicando, então, aqui a diferença entre esses dois pontos. Então, é um medidor diferencial de pressão, né? E a gente pode chamar esses medidores aí de manômetros. Para aplicar esse conceito de pressão em um equipamento, para medir a pressão aqui, então, no caso, a gente pode usar uma coluna de líquido ligada a dois pontos aqui. A gente está relacionando, por exemplo, o ponto 1 e o ponto 4. E a gente vai estar querendo saber qual é a diferença de pressão. Então, o manômetro em U, ele é um manômetro diferencial, ele vai saber a diferença de pressão entre dois pontos. Nesse caso aqui, a gente tem que encontrar o ponto em que a gente tem a pressão igual, que a gente sabe que é na horizontal. Nesse caso aqui, a pressão no ponto 2, ela vai ser igual à pressão no ponto 3. Então, a gente precisa definir o que são essas duas pressões aqui. Lembrando que isso aqui tudo sempre o mesmo fluido, pela ilustração. Então, a pressão nesse ponto aqui tem que ser igual a esse aqui por causa do sistema horizontal, que a gente já sabe que mudando de lado, a pressão, andando para o lado, a pressão não vai mudar, só se a gente subir ou descer, ok? E vai estar, essa pressão no ponto 4 influencia, a pressão no ponto 1 influencia também, o líquido que tiver aqui nessas regiões também vão estar influenciando, e a gente vai ver exatamente isso agora. Então, a pressão no ponto 2, ela vai ser igual à pressão no ponto 3. E olhando para elas separadas, a pressão no ponto 2 vai ser tudo que está antes dele. Então, no caso aqui, ó, o ponto 2 é esse aqui, a gente tem essa altura aqui de água e mais essa pressão que tem aqui ó, nessa região fechada, que é a pressão que a gente vai chamar de pressão 1, ok? Então, a pressão no ponto 1, lembrando que aqui a pressão no centro vai ser a mesma até essa alturinha aqui, ó. Então, até aqui é a pressão 1, mais ρ, nesse caso aqui vai ser da água, porque a gente tem água aqui nessa região, vezes G, vezes H minúsculo, que é essa altura menor aqui de água. Então, essa daqui é a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 3, a gente olha agora para o ponto 3 aqui, e a gente tem toda essa região aqui, ó, com mercúrio, e uma pressão aqui, ó, do ponto 4. Então, a pressão no ponto 3, ela vai ser igual à pressão no ponto 4, mais o ρ, agora no caso do mercúrio, vezes a gravidade, vezes o H maiúsculo aqui, que é essa altura que a gente tem aqui, ó, de mercúrio.
E aí, a gente vai igualar essas duas equações. Então, a pressão aqui, voltando. A pressão no ponto 1 mais o ρ da água vezes a gravidade vezes a altura menor, minúscula, vai ser igual à pressão no ponto 4 mais o ρ do Hg vezes a gravidade vezes a altura maiúscula. E aqui a gente pode ter várias incógnitas, a gente pode estar procurando, por exemplo, a pressão no ponto 1, pode estar procurando a pressão no ponto 4, pode estar procurando uma dessas alturas aqui também. E a gente vai estar vendo o que a gente quer, qual que é o interesse, e vai isolar. Por exemplo, se eu quiser determinar qual é a minha pressão no ponto 1 aqui, ó, eu isolo isso aqui, jogando tudo para o outro lado, e consigo resolver sabendo as densidades dos dois fluidos. Uma consideração que pode ser feita, eventualmente, é considerar que esse ponto aqui, ó, ele está aberto. Então, ponto 4 aqui ele estaria aberto. Se isso acontecer, exatamente aqui a gente vai ter a pressão atmosférica. Então, quer dizer para mim que a pressão manométrica no ponto 4 aqui, ela vai ser igual a zero. Então, aqui eu não posso fazer a mesma coisa, porque aqui o meu sistema está fechado, no ponto 1. Mas aqui no ponto 4, pela ilustração, a gente pode estar considerando que seja aberta. Então, a minha pressão aqui, ó, no ponto 4 vai ser igual à pressão atmosférica, ok? Se eu considerar apenas o sistema todo com pressão manométrica, a gente sabe que a pressão absoluta vai ser atmosférica mais a manométrica. Se as duas são iguais aqui, isso aqui vai levar a minha pressão manométrica a ser igual a zero, ok? Porque as duas têm que ser iguais. Então, se eu considerar apenas as pressões manométricas aqui nessa relação toda, eu vou estar conseguindo relacionar a minha pressão 1 diretamente com as alturas de fluido que eu tenho aqui. Então, a gente tinha que a pressão 1 mais o ρ da água vezes a gravidade vezes a altura minúscula era igual a pressão 4 mais o ρ do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura maiúscula. Se eu estiver trabalhando só com a pressão manométrica, eu posso tirar aqui como sendo igual a zero, e a minha equação agora ela vai ser, pressão 1 vai ser igual ao ρ do mercúrio vezes G vezes o H maiúsculo aqui, menos o ρ da água vezes G vezes o H minúsculo. É conveniente também, às vezes, usar o peso específico, porque a gente sabe que o peso específico é igual a ρg. E aí não tem tanta gravidade aqui no meio das equações, mas é para dar a mesma coisa sempre. Então, aqui resolvendo um exercício agora, a gente tem uma leitura de pressão sanguínea utilizando um manômetro em 1. Então, aqui a gente tem duas medidas diferentes, de 120 e 80 milímetros de mercúrio. E a gente vai estar utilizando esse tubo aqui que está esquematizado na figura para eu conseguir achar qual que seria a pressão arterial. A pressão arterial seria essa pressão do sangue que está aqui no nosso lado esquerdo. Então, a gente tem que relacionar com as informações que a gente tem aqui para o resto do exercício. Essas medidas aqui que estão anunciadas para a gente vão ter que ser utilizadas em metros. Então, é uma medida de comprimento que seria para a gente aqui o H. E a gente vai estar relacionando esses dois pontos, que seriam o ponto A e o ponto A' aqui, ó. Então, esses dois pontos vão ser o que a gente vai estar relacionando para conseguir resolver o exercício. Então, o que eu sei é que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto A'. Então, eu preciso descobrir essas duas. No ponto A', é fácil da gente descobrir que a gente vai ter tudo que tem acima desse ponto. Então, aqui no A', exatamente nesse ponto, a gente tem esse pedaço aqui, ó, que seria de mercúrio, e a pressão que tiver acima desse ponto B aqui. Então, vai ser a pressão em B mais ρ, no caso aqui do mercúrio, vezes G, vezes essa altura H. E essa altura H aqui, ó, pra gente é o 120 e o 80, dependendo do que a gente estiver trabalhando, qual dos dois exercícios que a gente estiver resolvendo. E agora, pressão no ponto A.
Para a pressão no ponto A aqui, ó, a gente precisa ter uma consideração. O ar que está aqui em cima, ó, ele é muito mais leve do que os líquidos, no geral aqui, o mercúrio, qualquer outro líquido. Então, como consequência, a gente sabe que a densidade do ar, ela vai ser muito menor do que a densidade de qualquer um dos líquidos que a gente tem aí. Então, a gente pode estar desconsiderando essa coluna de ar que a gente tem aqui nesse pedacinho aqui, ó. Certo? E então, a pressão no ponto A, ela vai ser igual à pressão sanguínea, que é quem a gente quer descobrir. E aí, igualando todas as informações que a gente tem aí, a gente vai ter que a pressão sanguínea vai ser igual à pressão A', né? Que vai ser pressão do ponto B mais ρ do mercúrio vezes G vezes H. Aí a outra consideração que a gente pode estar fazendo aqui é que acima aqui, ó, do ponto B, a gente só tem a atmosfera. Então, aqui eu vou estar considerando que no meu ponto B aqui a pressão é igual à pressão atmosférica. E isso leva com que a pressão manométrica seja igual a 0 nesse ponto. Então, minha pressão sanguínea ela vai estar dependendo apenas dessa região aqui, dessa altura que foi medida. Então, aqui, para 120 milímetros, a gente vai ter que o H vai ser igual a 120 vezes 10 na menos 3 metros. Gravidade 9,81. Aqui. Densidade do mercúrio 13.600 quilogramas por metro cúbico. E aí, substituindo os valores, a gente consegue chegar aqui a pressão sanguínea para esse primeiro caso, ela é igual a 16.009,92 pascais. Como a gente está trabalhando com todo mundo no SI, a resposta é em pascais aqui. E aí, a gente faz a mesma coisa depois para o ponto B. Então, para o ponto B não, para 80 milímetros de mercúrio. Então, esse segundo caso vai ser a mesma coisa, a pressão B é a mesma, a gente desconsidera essa altura de ar. E aí, o que vai mudar é o H, que em vez de 120 vezes 10 a menos 3, vai ser 80 vezes 10 a menos 3, e a resposta está aqui, ó, vai dar aproximadamente 10,67. Está pedindo aqui para converter em quilopascais, então a gente divide por 1000 e chega aqui no 16 quilopascais e no 10,67 quilopascais. Outra forma que o manômetro pode estar apresentado seria ainda manômetros em U, mas agora utilizando fluidos immiscíveis, mais de um fluido, dentro da tubulação. Então, por exemplo, se eu quiser ir do ponto 1 até o ponto 2, uma maneira da gente estar resolvendo isso é partir aqui do ponto 1 e ir somando e diminuindo as contribuições de cada um dos fluidos e igualar isso aí a P2. Existem outras maneiras de resolver, eu vou tentar ensinar essa, se vocês conseguirem fazer de outra forma, fiquem à vontade. A ideia é que a gente consiga relacionar todas essas parcelas que tem de fluido aqui no meio. Então, para esse método aqui, sempre que a gente está partindo do ponto 1 aqui, sempre que a gente estiver descendo, a gente vai estar adicionando essa parcela. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou ter essa parcela desse líquido azul aqui, H1, e aí eu vou ter essa parcela de H2 aqui, ó, desse mesmo líquido de novo, para eu chegar até aqui embaixo. Aí, se eu pegar aqui nesse ponto, já partindo daqui, eu vou ter uma parcela subindo. Quando eu estiver subindo aqui, ó, no meu caminho para chegar até lá no ponto 2, eu vou estar diminuindo. Então, se eu subir de novo aqui, eu tenho uma outra parcela negativa aqui de H1 desse outro fluido. Aí, eu vou pular para o lado de cá. Aí, eu vou descer duas parcelas desse fluido, vou para o lado de cá. E vou subir essa parcela desse último fluido aqui. É sempre interessante a gente marcar o máximo e o mínimo de altura, onde a gente tem diferenças de líquidos. Nesse caso aqui eu tenho uma diferença de líquido aqui. Nesse caso aqui é o máximo que eu vou chegar aqui, né? A altura do ponto 1. Porque vai facilitar para saber até onde ir.
Se eu descer aqui, ó, e subir, eu vou estar cancelando esses termos. A mesma coisa aqui, ó, se eu descer e subir, eu vou estar cancelando esses termos. Então, essa geometria aqui, ó, não me importa. Aqui também, se eu estiver subindo, eu vou estar diminuindo. Depois eu vou somar essa parcela de novo, então isso aqui vai se anular. E o comprimento dele também não vai me influenciar na minha resposta. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo com diferentes fluidos, então é um manômetro com várias curvas aqui e vários fluidos immiscíveis dentro dele, com várias informações aqui no enunciado. Eu já vou comentar sobre elas, mas eu recomendo que vocês pausem o vídeo agora, tentem ler e tirar as informações para já irem conseguindo fazer, e aí na sequência volta para ver se vocês conseguiram acertar tudo. Aqui, ó, a primeira informação que a gente tem é a altitude de 1.400 metros, onde a pressão atmosférica é 85,6 kPa. Por que é interessante a gente prestar atenção nisso? Se ele está dando a pressão atmosférica aqui, é sinal que a gente precisa considerar a pressão absoluta do sistema todo aí. Então, não só a pressão atmosférica, a gente vai estar tendo a resposta em pressão absoluta. Tá dando pra gente aqui as alturas, então H1, H2 e H3, e as densidades dos fluidos da água, do óleo e do mercúrio. Então, são informações que a gente precisa para estar resolvendo o exercício. Com essas informações já em mãos, aí a gente vai começar a montar agora o esquema de como resolver o exemplo todo. Então, aqui tem o esquema dele e a gente está tentando relacionar a pressão no ponto 1 com a pressão no ponto 2. Então, a gente está querendo descobrir a pressão no tanque e relacionar com todas essas outras pressões que a gente tem aqui no meio. Então, a gente vai fazer o caminho do ponto 1 até o ponto 2 e vai estar utilizando as relações de densidade, ρGH, aí, de cada uma dessas parcelas. Então, para isso, a gente tem aqui, ó, a altura máxima como sendo A, porque aqui a gente só tem óleo, aqui a gente não tem a tubulação chegando, e aqui a gente tem o nosso primeiro ponto. Esse ponto intermediário é interessante porque a gente conhece essa altura aqui, ó. E o ponto mais embaixo que a gente tem diferença de fluido é esse aqui, que seria a nossa linha C. Então, a gente vai usar essas linhas aqui como base para poder estar fazendo o procedimento. Lembrando que sempre que a gente estiver descendo, a gente vai adicionar uma parcela de fluido, e sempre que a gente estiver subindo no caminho nosso, a gente vai estar subtraindo. Então, a incógnita do meu problema aqui vai ser determinar P1. Então, é esse aqui que eu quero encontrar, certo? Então, a gente vai partir aqui, ó, do P1 e vai descer esse pedacinho que é água e esse pedacinho aqui também. Então, a gente tem duas parcelas de água. No começo, eu recomendo que vocês façam tudo, depois vocês vão pegando o jeito e vão tendo simplificações para fazer já. Mas agora, para entender de onde está vindo, a gente tem a pressão no ponto 1 descendo, então é positivo. Então, ρ da água, G, H1, que é essa primeira parcela ali, mais ainda ρ da água, vezes o G, vezes H2. Cheguei aqui, ó, nesse meu ponto aqui de baixo. Como a gente está na linha horizontal, a gente pode passar direto aqui para esse ponto. Agora, a gente vai subir. Subindo, então, a gente tem essa primeira parcela aqui, ó, que é a água ainda. Então, a gente vai ter negativo ρ da água, vezes a gravidade, vezes H2. Eu já vi que tem como simplificar, mas a gente vai deixar isso para o final. Vai subir mais essa segunda parcela ali. Então, vai pegar mais esse pedaço aqui, ó. Então, esse segundo pedaço aqui vai ser outro fluido agora, é óleo. Então, a gente vai ter menos o ρ do óleo, vezes a gravidade, vezes H1, certo? E agora, a gente vai para o outro lado. Agora, para o outro lado, a gente já vai começar a descer esse pedaço aqui, ó, certo? Então, a gente vai fazer agora, descendo é positivo, ρ do óleo, vezes a gravidade, vezes H1, descer mais um pedaço positivo, ρ do óleo, vezes a gravidade, agora vezes H2, certo? Chegamos agora nesse último pedaço que a gente tem aqui, que vai ser a pressão, essa coluna de mercúrio que a gente tem nesse pedaço todo aqui, ó. Então, ó,
tá subindo, então nesse caso tá subindo, a gente vai estar diminuindo. Vai estar ρ do mercúrio vezes a gravidade vezes H3. Nesse método, isso aqui tudo vai ser igual a P2, certo? Então, agora a gente pode fazer algumas simplificações. Então, a gente viu que aqui ó, tem ρ da água, vezes a gravidade vezes H2, positivo e negativo. Então, esses dois termos acabam se cancelando aqui, ó. Então, aqui no óleo também a gente acontece a mesma coisa. Então, a gente tem um negativo e um positivo aqui, a gente consegue cancelar os dois. E aí vai sobrar o resto da equação para a gente estar manipulando, certo? E aí aqui a gente tem a equação reduzida, só com os termos que não se cancelaram. E a próxima consideração que a gente precisa fazer é que P2 vai ser igual à pressão atmosférica, que é igual, por sua vez, a 85.600 pascais. Lembrem sempre de estar todo mundo no SI para vocês poderem substituir os valores e estar chegando no valor adequado. Então, agora, o que a gente vai fazer é pegar esse valor da pressão, substituir aqui no P2. Os valores de H, os três, são fornecidos no exercício. O valor da densidade da água, da densidade do óleo e da densidade do mercúrio também são. Gravidade 9,81, sobrou para a gente, então, aqui só o P1 como sendo incógnita. E aí, vocês manipulando, vão chegar aqui em aproximadamente 130 quilopascais, ou 129.646,9 pascais, ok? Então, aqui a gente tem um outro exercício para vocês treinarem um método, com um manômetro com diferentes fluidos dentro dele. Aqui a gente quer saber a diferença de pressão entre A e B, então o ponto A e o ponto B. Então, a gente vai fazer o caminho partindo do ponto A e igualar todo mundo ao ponto B. Depois vai manipular para ficar com essa incógnita aqui. Tem bastante coisa fornecida. No desenho tem bastante informação, mas prestem atenção que está tudo em polegadas, então tem que converter. Foi fornecido também a densidade do óleo e do mercúrio. Então, esses dois valores vocês vão ter que estar utilizando como no SI, então tem que converter também para deixar todo mundo na unidade certa. E aí, tudo que tiver descendo vai ser contribuição, vai ser positivo. Tudo que tiver subindo vai ser negativo na equação que vocês vão montar aqui no final. Ok? Qualquer dúvida, a resposta que vocês vão ter que chegar é essa daqui. Se não der certo, é só falar comigo. E aí, para essa parte da aula de hoje é isso, gente. Qualquer dúvida que ficar, é só falar comigo. Eu recomendo que vocês procurem mais exercícios ou façam mais exercícios para poder treinar um método e não ter mais dúvida depois. Até mais!